Opa, tudo bem, pessoal? Obrigado aí pela audiência. Hoje a gente prometeu que sempre a gente vai estar trazendo uma novidade, né? A Hotel B2C criou esse canal aqui de Spotify e também no YouTube com o objetivo de trazer grandes empresas, grandes profissionais que podem edificar e a profissionalização, levando algum conhecimento, compartilhando algum conhecimento com a hotelaria. Então, nesse nosso propósito, hoje nós temos a honra de convidar a Lucila. Ela é a fundadora da Hotel Consult. Lucila, obrigado pela sua presença. Eu vou deixar você se apresentar. Obrigada eu, Denis. Poxa, é super bacana estar aqui. Sempre participar de um podcast é interessante, né? E espero contribuir aqui com vocês. E o que você gostaria de que eu falasse? Fala um pouquinho de você. Primeiro, quem é a Lucila? Como foi que surgiu o Hotel Consult? Quantos anos você está no mercado? Vamos lá. Bom, eu estou no mercado já faz bastante tempo. Não vou nem falar aqui a minha idade para vocês, porque eu vou entregar tudo. Eu caí um pouco de paraquedas na hotelaria. Eu fazia administração de empresas na FAAP, eu lembro. E eu não gostava do curso, eu achava ele muito generalista, não conseguia me ver em alguma profissão usando aquele curso. Até que minha família, percebendo isso, começou a sugerir algumas outras faculdades para mim, até que veio essa ideia da hotelaria que eu mal conhecia. Eu aceitei fazer hotelaria, porque brilhou meus olhos, porque eu achava que eu ia viajar o mundo inteiro e só isso que eu ia fazer na minha vida. Eu me esqueci que existiam as funções operacionais, que a gente ia ralar muito. Né? Interessante, porque eu estudei turismo, sou formado em turismo e achei que eu ia ser turista também. Então, a gente é muito ingênuo aos 18, 19 anos, a gente não tem ideia, né? Mas, enfim, mesmo assim, quando eu comecei a fazer... Eu tive a chance, né, a sorte, na verdade, de poder fazer a hotelaria fora do Brasil. Foi isso que eu fiz, morei lá 4 anos e tal. Aonde você morou? Eu morei na Nova Inglaterra, na parte leste dos Estados Unidos. Tá. Morei em Massachusetts e Rhode Island, que é o menor estadinho lá dos Estados Unidos. Tá. Fiz 2 faculdades diferentes, né? Eu comecei numa, terminei em outra. Mas, então, eu sempre digo assim, que eu meio caí em paraquedas, mas assim... Conforme eu fui fazendo o curso, eu fui me apaixonando. Me apaixonei realmente pela hotelaria. Eu até, no meio do curso, fiquei um pouco assim na dúvida se eu deveria ter feito culinária e não hotelaria, porque as aulas de culinária eu amava. E eu gosto de cozinhar, então poderia ter sido uma profissão também, né? Legal. Então, isso foi a questão, eu trabalhando aí na hotelaria, eu atuando em hotelaria. E a Hotel Consult, você perguntou como é que surgiu a Hotel Consult. Sim. A Hotel Consult, ela surgiu num momento em que eu estava no mundo corporativo, eu trabalhava na Accor na época, era do RH, do corporativo da Accor, a gente cuidava de todos os hotéis do Brasil. E eu estava um pouco insatisfeita com o andar da carruagem na época. Era, como todo jovem, impulsiva e imediatista. Todo jovem assim, sim, né? Sim. E eu era jovem ainda, mas mesmo assim falei, quer saber? Você era jovem ainda? Não, você é jovem. Eu sou, exatamente. Mas eu pensei comigo, eu tinha estímulos de empreendedorismo, na época era casada com um homem muito empreendedor, que é até hoje, então assim, eu tinha estímulo assim, de ter minha própria empresa e tudo mais, e foi exatamente isso que eu fiz. Eu acabei me demitindo da Accor, mas obviamente antes disso, refleti muito sobre o que eu faria. Eu era do RH e a coisa que eu mais gostava no RH era fazer seleção e treinamento. As 2 coisas que eu mais amava. Então eu falei, e na época de RH da Accor, a gente precisava muitas vezes contratar um consultor terceirizado para dar conta dos 1.500 funcionários que tinha na época. E a gente não encontrava gente especializada em hotelaria. Então, eu falei, bingo, esse é o que eu vou fazer. Eu amo fazer seleção e treinamento. Eu vou abrir uma consultoria focada em hotelaria, bem no nicho. E é isso que eu vou fazer. E foi exatamente o que aconteceu. Saí da Accor. No mesmo ano que eu saí da Accor, já surgiram vários clientes. O meu primeiro cliente foi a rede Blue Tree. A gente inaugurou, assim, por uns 2, 3 anos, todos os hotéis da Blue Tree. Que legal. Foi muito bacana. E eu também, na minha ingenuidade, achava que os clientes iriam brotar, que eu não precisava fazer nenhum comercial, né? Então, a gente também tem vai aprendendo, né? Aprendendo muito. Empreendedor, ele tem que ser o alfabeto inteiro, ele tem que ser de A a Z, né? De A a Z, nossa, com certeza. E mais do que nunca eu entendo isso. Então, foi assim que a Hotel Consult surgiu, sabe? De um desejo de ser dona do próprio nariz, de fazer alguma coisa diferente do que o mercado oferecia, e com qualidade, claro, né? Tá. E foi assim que a empresa surgiu.
Legal. E assim, você já começou falando da Blue Tree, né? E em que momento a Hotel Consult começou também a dar um suporte para o mercado da hotelaria independente? E exatamente também, eu acho que é uma curiosidade, né? Você falou que você saiu da Accor para criar a Hotel Consult, porque você trabalhava nessa parte dos recrutamentos. Então, a Hotel Consult ela nasceu como uma empresa de recrutamento. A Hotel Consult faz consultoria. O que ela faz? Perfeito. A gente nasceu com um caráter de seleção e treinamento. Nesses hotéis, que foi meu primeiro cliente Blue Tree, a gente treinava comportamentalmente toda a equipe e selecionava também. Esse era o nosso trabalho. Com o passar do tempo, a gente foi agregando alguns serviços. Então, o que a Hotel Consult faz hoje? Além de seleção, que é realmente o carro-chefe, eu diria para você que 70% dos nossos projetos são de seleção, de todos os níveis. Desde um serviço gerais que está ali lavando o prato na cozinha, até o CEO de uma rede hoteleira. A gente só tem tratamentos diferentes para quando a gente vai em busca desses candidatos. E para os candidatos de liderança, para as vagas de liderança, a gente usa muito hunting. Né? A gente vai à caça da pessoa no mercado. Eu não fico passivamente esperando candidaturas. Para as vagas mais operacionais, não tem como fazer hunting. A Hotel B2C é cliente da Hotel Consult. É verdade, um super cliente, está sempre chamando a gente. Então, a gente fez um trabalho intenso aí com eles de renovação do nosso quadro e o trabalho de hunting, né, que é procurar essas pessoas com uma qualificação diferenciada. Ele realmente precisa de quem entenda, né, para fazer essa mineração. E tempo, né, Denis? Eu acho que mais que qualquer outra coisa, porque tem muito RH que faz as suas próprias vagas. Sim, sim. Mas, de verdade, o RH não é só seleção. O RH faz um monte de coisa. Se ficar só nos processos seletivos, você não faz mais nada. Não, porque é um foco, além né? do fato da metodologia, né? Porque vocês fazem um processo não só olhando a experiência da pessoa, só o currículo dessa pessoa. Vocês fazem uma análise também comportamental, né? Fazemos. A gente tenta ser o mais completo possível, não só nas entrevistas que a gente conduz, indo a fundo, fazendo entrevista por competência, entendendo quais são as competências que o cliente busca naquele perfil, fazendo perguntas direcionadas a isso para a gente errar o mínimo possível. Para nós, como consultoria, não é negócio eu ter que repor vaga. Então, a gente quer fazer o melhor possível para ter perenidade, aquela pessoa realmente permanecer ali naquele cargo, né? Então, acabei te cortando, fazendo esse adendo, né? Mas você estava falando que nesse processo vocês fazem de um recrutamento, de uma seleção, de uma pessoa que está ali lavando o prato, alguém que vai trabalhar, e vocês vão para a parte do hunting quando são cargos mais específicos, mais qualificados. E aí você estava falando exatamente do trabalho, né, da Hotel Consult. Explica mais um pouquinho. Isso, é verdade. Vamos voltar. Então, além de seleção e treinamento, a gente hoje entra nos hotéis para fazer uma consultoria operacional. O que é isso? É a gente poder entrar e fazer um cliente mistério, por exemplo, cliente oculto. O que é um cliente mistério e um cliente oculto? Cliente oculto a gente tem que entender que a nossa audiência, a gente tem vários perfis de hoteleiros, né? Então, pequeno, médio, grande hoteleiro, e até às vezes um médio ou um grande hoteleiro, ele não sabe o que é um cliente oculto ou um mystery guest. Então, acho que é legal explicar, até para levar ideia para esses hotéis. Perfeito. Né? O cliente oculto é uma possibilidade que o hotel tem de ter uma análise de um terceiro que não está envolvido com a operação, pelo contrário, está totalmente neutro com aquela operação, com aquela realidade até o momento daquele hotel, e a gente ir com caráter de análise. Então, a gente vai com um questionário todo direcionado, a gente analisa de A a Z todo o front do hotel, tudo que um hóspede tem de interação com aquele empreendimento, seja restaurante, spa, a área da governança e limpeza, pedindo um travesseiro, por exemplo, a própria recepção, que é o primeiro contato, o chegar também no hotel, às vezes a gente é ou não recepcionado por um mensageiro, né? A gente chama capitão porteiro, depende do hotel. Enfim, piscina, área de lazer em geral, eventos. Então, assim, tudo que aquele consultor misterioso pode ter de interação em uns 2, 3 dias, mais ou menos, de experiência, ele vai fazer aquela interação acontecer, mesmo não precisando de um travesseiro, ele vai pedir no meio da noite um travesseiro para ver se chega, quem traz, como é que é, enfim, uma série de coisas. Na verdade, você vai fazer um test drive para ver se a máquina está perfeita. Exatamente. Né? E depois a gente faz um relatório para o cliente de tudo que foi encontrado.
Para o hotel... Ponto de sensibilidade, ponto crítico, ponto de Sim, vulnerabilidade. Exatamente. Notas, né? Uma parte também mais qualitativa, fotos também a gente tira. E para o hotel é muito vantajoso, porque de tempos em tempos ele pode saber exatamente onde ele precisa atacar. O que está muito legal, até para premiar equipes legais, ou atacar para treinamento, para uma consultoria, etc. Eu até acho que esse trabalho está muito relacionado para a proposta quando o hotel ele quer se qualificar como um produto de experiências. Né? Então, ele precisa fazer primeiro esse teste para entender todos os pontos críticos, né? E trazer também uma visão de que tem uma experiência maior, uma vivência maior, estressando todas as possibilidades de serviço que você vai testar e depois fazer esse relatório, né? Para que o hotel entenda onde ele tem que fazer os investimentos e treinamentos, ou talvez até mudança de equipe, para ele preparar o produto dele como um hotel destino, um hotel de experiência. Né? Sim. E esse cliente mistério, ele vai assim com o máximo de exigência, claro, para que ele a gente realmente consiga avaliar na íntegra tudo. E para que o hotel, assim, uma vez sanando uma série de problemas, consiga dar o máximo de experiência para um hóspede. Eu vou fazer uma pergunta aqui, uma pergunta do advogado do diabo. Né? Eu sou um pequeno hoteleiro. Para mim, fazer um mystery guest, né? Um cliente oculto, primeiro, não é uma despesa. Né? A gente sempre tem que pensar isso como um investimento, que se envolve a sua marca, né? A experiência de quem vai pisar dentro do seu hotel. Isso é acessível para um pequeno hoteleiro? Eu, como pequeno hoteleiro, posso contratar esse tipo de serviço? Pode, porque... deve. Não, pode e deve. E, assim, os honorários de um trabalho desse vai depender realmente do tamanho do hotel. Porque se a gente estiver falando de um hotel de 15 suítes, é uma coisa. De um hotel de 400 apartamentos, é uma outra estrutura. Exato. Então, o tempo que se fica fazendo a análise, né, fazendo o cliente mistério, é um ditador de regra em relação a quanto vai ficar esse trabalho. E, normalmente, quando você pega um hotel com diferentes categorias, por exemplo, você, como um cliente oculto, você faz uma opção de um serviço de uma categoria mais premium, superior, uma categoria intermediária, uma categoria mais econômica? A gente vai com o chapéu do cliente. Então, por exemplo, se eu entro num hotel econômico, eu tenho que entrar com a cabeça e o chapéu daquilo que normalmente um hóspede do econômico busca. Exato. Entende? O comportamento daquele perfil de cliente. Você se veste numa persona, né? Exatamente. Claro que tem algumas isso muito para a parte de oferta de facilidades e estrutura física. Quando a gente pensa em comportamental, em serviço, não importa se eu estou no Ibis ou se eu estou no Fairmont, eu tenho que receber um excelente atendimento na recepção. Sim. Excelente. Sim. Então, a gente analisa exatamente isso. Tá? Então, assim, tem menos diferença quando você pensa na parte comportamental de atitude e postura dos funcionários.